capítulo 22 do livro do profeta Ezequiel. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: E tu, ó filho do homem, porventura julgarás a cidade sanguinária? Mostra-lhe, pois, todas as suas abominações. E dize, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade que derrama o sangue no meio dela, para que venha o seu tempo, e que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar. Pelo teu sangue que derramaste, te fizeste culpada, e te contaminaste em teus ídolos que fizeste, e fizeste aproximar os teus dias, e chegaste ao fim dos teus anos. Portanto, eu te fiz o opróbrio dos gentios, e o escárnio de todas as terras. O que estão perto de ti e os que estão longe escarnecerão de ti, infamada de nome e cheia de confusão. Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, tiveram domínio sobre ti para derramarem sangue. Ao pai e à mãe desprezaram em ti, ao estrangeiro trataram com opressão no meio de ti, ao órfão e à viúva oprimiram em ti. As minhas coisas santas desprezaste e profanaste os meus sábados. Em ti há homens que usam de calúnias para derramarem sangue, e em ti estão os que comem sobre os montes, perversidade cometeram no meio de ti. Descobriram a nudez do pai em ti, humilham a mulher na imundície da sua impureza no meio de ti. Um cometeu abominação com a mulher do seu próximo, outro contaminou abominavelmente a sua nora, e outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Presentes receberam no meio de ti para derramarem sangue, usuras e juros tomaste, extorquindo, exploraste o teu próximo com extorsão, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Eis que bati as mãos contra a avareza que cometeste por causa do sangue que houve no meio de ti. Estará firme o teu coração, as tuas mãos estarão fortes nos dias que eu tratarei contigo. Eu, o Senhor, o disse e o farei. E espalhar-te-ei entre os gentios, e espalhar-te-ei pelas terras, e porei fim à tua imundícia. E tu serás profanadas em ti mesma aos olhos dos gentios, e saberás que eu sou o Senhor. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se me tornou em escória. Todos eles são bronze e estanho e ferro e chumbo no meio do forno. Em escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porquanto todos vós vos tornastes em escória, por isso eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém. Como se ajuntam a prata e o bronze e o ferro e o chumbo e o estanho no meio do forno, para soprar fogo sobre eles para se fundirem, assim vos ajuntarei no meu furor e na minha ira, e ali vos deixarei e vos fundirei. Eu ajuntar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e no meio dela sereis fundidos. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramei a minha ira sobre vós. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize a ela: Tu não és uma terra que está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Há uma conspiração dos teus profetas no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoraram as almas, roubaram riquezas e objetos de valor, multiplicaram as suas viúvas no meio dela.
Os seus sacerdotes transgrediram a minha lei e profanaram as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem distinguem entre o imundo e o limpo. E dos meus sábados esconderam seus olhos, e eu sou então profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa, derramando sangue para destruírem as almas, para obterem lucros injustos. E os seus profetas têm feito para eles reboco com argamassa não temperada, profetizando-lhes vaidade e lhes adivinhando mentira, dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprimem grandemente e cometem roubo, e ao aflito e necessitado fazem violência, e ao estrangeiro oprimem sem razão. E procurei entre eles um homem justo que estivesse tapando o muro e ficasse na brecha diante de mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, e fiz com o seu caminho recaísse sobre as suas cabeças, diz o Senhor Deus. Capítulo 22 do livro do profeta Ezequiel vai falar sobre a indignação do Senhor referente à idolatria, referente às abominações e extensão da apostasia. O que é apostasia? Abandono da fé. Os pecados de Jerusalém foram aumentando e Deus se irou grandemente com essa terra. Abominações e contaminações nessa terra por causa da imoralidade sexual, da imoralidade do assassinato, da ganância. O Senhor se indignou com essa terra. E por isso o Senhor levantou-se para espalhar muitos da casa de Israel, para serem afligidos, para tirar a imundície. Então sua herança foi desperdiçada, porque se tornaram como gentios. Deus, ele tem herança para a casa de Israel. Porém, a casa de Israel não pode se contaminar com os ídolos dos gentios, com os ídolos imundos, porque Deus detesta. A justiça de Deus, ela não falha, porque o Senhor quer uma consciência purificada das nossas vidas. O Senhor, ele quer justiça, porque o Senhor, ele é santo. O que significa transgredir a lei? Transgredir a lei é ir contra os mandamentos do Senhor. Ah, mas a lei foi abolida. Qual é a lei que foi abolida? A única lei que foi gerada uma nova aliança para nós foi o Cordeiro que foi morto para nos resgatar. Essa é a lei da nova aliança. Essa é a lei que foi restaurada de uma maneira especial, porque o Senhor, ao invés de animais, de ofertas de animais, foi ofertado o seu próprio filho. E isso nos foi dado. Mas as leis de não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do próximo, de não adulterar, de não idolatrar, essas leis, elas não foram abolidas. O sábado, ele é profanado porque as pessoas mudaram a adoração a Deus, a santificação do sábado. Muitos falam que agora a gente precisa santificar o domingo, mas o santificado é o dia de sábado, porque assim diz a palavra do Senhor, mas para a casa de Israel. Então a casa de Israel, ela precisa santificar o dia de sábado. E como eu vou me santificar no dia do sábado? Adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, lendo a palavra do Senhor, exaltando o nome dele, tudo aquilo que santifica é o que se aproxima, porque quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós somos santificados por ele, porque nós conhecemos a verdade e a verdade vai libertando as nossas vidas. Então, quando Deus fala
sobre descobrir a nudez do pai. Pode descobrir a nudez do pai? Não. Impurezas. Pode fazer impurezas, idolatria, pode fazer adultério, pode fazer fornicação, pode fazer imoralidade sexual, pode dormir com a mulher do próximo, pode casar-se com a mulher do próximo, pode uma casa de Israel casar-se com uma pagã, com uma gentia. Não pode. Pode-se excluir o sábado e não praticar a santidade, a santificação no sábado, que é lei, mandamento? Não. Temos que santificar o nosso sábado. Então, quando Deus, ele fala à casa de Israel, ele fala porque Deus, ele é pai. E Deus, ele quer restaurar. E se o filho não apanhar, e se o filho não ficar de castigo, o filho não aprende. E muitas vezes fala, não, mas não pode. Deus, ele é o grande pai. Ele é o exemplo para nós. A terra de Israel não quis obedecer ao Senhor. E o Senhor, ele quer a terra para ele. Ele quer santificação, ele quer habitar, mas ele precisa ensinar essa terra. E se essa terra não for ensinável a todas as outras nações, o que será de nós? Porque precisamos de um exemplo, a casa de Israel. Precisamos dessa terra que se levanta para dizer que o Senhor é Deus, para falar que devemos sim cumprir as leis de Deus, os mandamentos do Senhor. E se fomos enganados até hoje, nós precisamos acordar para a realidade, porque a verdade, quando vem a nós precisamos nos levantar, precisamos fazer alguma coisa, precisamos pedir ao Senhor, Senhor, me dá uma orientação, me dá uma direção, me dá um auxílio, porque nós queremos te servir. A casa de Israel, ela quer servir ao Senhor. A casa de Israel, que quer ser santificada, purificada, entende e compreende a voz do Pai, compreende o movimento do Pai. Porque o Senhor, ele odeia a apostasia. Apostasia é o abandono da fé. Ah, não está acontecendo o que eu quero, eu vou abandonar. Ah, não é assim que eu quero, então eu vou abandonar. Então nós não podemos abandonar na nossa fé. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos confiar, porque o Senhor, ele vai se levantar a nosso favor. O Senhor, ele revelará as nossas vidas e ao nosso coração a verdadeira adoração. Porque ele reina sobre as nossas vidas e ele deve reinar eternamente. E como um rei, coloca suas leis e não são obedecidas. Como um rei, coloca os seus decretos e não são estabelecidos. Precisamos acreditar que a palavra de Deus, ela é viva, e tudo aquilo que foge da palavra de Deus é morte. Então, se há alguma morte na sua área sentimental, se há alguma morte na sua área financeira, se há alguma morte na sua área espiritual, é porque precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos parar de ser ignorantes e falar a Deus que somente a palavra dele pode nos restituir, somente a palavra dele pode nos resgatar, somente a palavra dele pode nos iluminar, e assim nós vamos avançando em fé, porque o Senhor, ele tem o melhor para nós. O Senhor, ele quer nos abençoar, o Senhor, ele quer nos livrar, o Senhor, ele quer as nossas vidas, nossas almas. Mas nós precisamos entender e compreender que se nós formos casa rebelde, se nós formos casas indisciplinadas, que não querem ouvir a palavra, que não querem progredir nessa palavra, nós não alcançaremos, nós morreremos no deserto, e nós não queremos morrer no deserto, nós queremos avançar. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus e pedir perdão ao Senhor. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e mudar o rumo da nossa vida. Nós precisamos entender que todas as abominações vêm por causa das nossas escolhas erradas que fazemos. Nós precisamos parar de profanar as coisas do Senhor, profanar os sábados do Senhor. Precisamos nos limpar. Precisamos entender que Deus, ele é Senhor, ele é Pai, ele é Rei. E toda mentira será aniquilada das nossas vidas quando nós conhecermos a palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente com essa palavra, que ela frutifique no seu coração.
E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.